Olá a todas as pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de filosofia. Para hoje eu decidi falar acerca de causas filosóficas da depressão, em termos de atitudes filosóficas da depressão, nomeadamente fazendo uma desconstrução do desejo, tendo em atenção filosofias milenares, como a filosofia budista, a filosofia epicurista e a filosofia do Tantra Yoga. São temas que eu trato, por exemplo, nesta obra, Filosofia do Prazer de Viver, Tantra, Aristóteles e Epicurismo que têm em comum, e Reflexões Filosóficas sobre a Felicidade, todos os volumes. São obras onde eu desconstruo também, entre outras coisas, esta questão do desejo e da depressão. Nós podemos pensar a depressão como tendo diversas causas, não é? O estado depressivo. E muitas vezes há uma relação entre, primeiro, um estado de ansiedade, que pressupõe um estado de desejo de todos os tipos, nomeadamente o desejo afetivo e sexual, desejo daquele carro, aquela casa, aquele projeto realizado, criar aquela empresa, não é? Ter aquele trabalho, ter seja o que for. Mas muitas vezes estes desejos pressupõem até a questão, ou estão mais centrados na questão do desejo afetivo e sexual. Não é? Aqui entra, por exemplo, o Tantra Yoga, pode ajudar bastante. E nós temos filosofias milenares que tratam esta questão do desejo. E tratam a relação, e ao tratar a questão do desejo, ajudam a resolver o problema da depressão. Que a depressão, entre outras coisas, pode ter como causa, se uma pessoa fizer a desconstrução, os desejos, pode ter também como causas a repressão e a opressão afetiva e sexual, as repressões emocionais, a opressão emocional, o facto da pessoa não se relacionar com as suas emoções, o facto da pessoa estar toda entupida emocionalmente. Mas muitas vezes ela tem a ver com quando uma pessoa tem um desejo e vive às vezes ansiosa para realizar esse desejo, quando a pessoa perde a esperança de realizar esse desejo. E nós temos filosofias, e quando perde essa esperança, como vem a terminar, quando perde essa esperança, começa a entrar no estado depressivo, perdeu a esperança de realizar o desejo e começa a perder todas as forças, de uma maneira ou de outra. Cada caso é um caso, atenção. E esta é uma construção filosófica. Na filosofia epicurista é interessante que ele fala acerca de Epicuro sobre os desejos naturais e necessários, os desejos naturais e não necessários e os desejos não naturais e não necessários. E esta é uma desconstrução muito interessante. Por exemplo, desejos naturais e necessários. Todos aqueles desejos que implicam a sobrevivência da espécie. Uma pessoa pode pensar assim. O desejo de beber água, o desejo de comer. Todos nós precisamos realizar esse desejo de uma forma ou de outra porque isso garante a sobrevivência da espécie. Desejos naturais, por exemplo, e não necessários. Eu preciso de comer, eu preciso me alimentar para sobreviver, por exemplo. Mas eu não tenho que estar sempre a comer comida gourmet ou sofisticada. Ou eu não tenho que estar sempre a desejar, que isso pode me causar infelicidade, comer aquele tipo de comida em específico que não é assim tão necessária. Isso é natural e não necessário. E às vezes a pessoa, ao entrar em estado de desejo, começa a entrar em estado de ansiedade e começa a entrar em estado de depressão. Às vezes eu tendo a aprender a valorizar as pequenas grandes coisas da vida, por exemplo. E quais são os desejos não naturais e não necessários? São aqueles desejos que muitas vezes e que a filosofia do Tantra Yoga pode ajudar a desconstruir. E Tantra Yoga e da sexualidade, no sentido geral, que é o desejo de honras, de estatuto social, de poder, de exibição de poder, não é? Quando uma pessoa faz a desconstrução da dança ou do acasalamento humano, por exemplo, que a pessoa sente necessidade de exibir beleza, de exibir poder, e as pessoas procuram poder a todos os custos, endividam-se para comprar carros que não têm dinheiro para sustentar. Na exibição de beleza, às vezes até a pessoa até passa frio na rua para mostrar o máximo possível do corpo para dar nas bichas, para chamar a atenção. É a dança do acasalamento humano, ela acontece de forma inconsciente. As pessoas são movidas por esse desejo sexual e não se apercebem. Muitas das coisas. Porque a sexualidade não é só o ato sexual. A sexualidade é muito mais do ato sexual. A sexualidade é, por exemplo, e também tudo aquilo que as pessoas fazem para conseguir atrair ou chamar a atenção do sexo oposto ou simplesmente do sexo desejado. A pessoa quer chamar a atenção de pessoas diante das quais a pessoa tem uma atração sexual. E a pessoa tem de se tornar atraente, não é só sentir-se atraída por. E nesse tornar-se atraente, dar nas vistas, chamar a atenção, acontece a dança do acasalamento humano, em que a pessoa faz de tudo para dar nas vistas, para se destacar em termos de beleza, para destacar em termos nas suas mil e uma formas de poder. E aqui nós estamos a entrar também no Tantra Yoga. Por exemplo, há uma relação entre estes desejos não naturais e não necessários de Epicuro e o Tantra Yoga e a sexualidade. Porque estes desejos não naturais e não necessários, muitas vezes, eles têm a ver com a formação do ego, com a compensação da falta de autoestima e com toda a dança do acasalamento, a necessidade de exibir, de dar nas vistas, chamar a atenção. Eu tenho que tornar o mais atraente possível para conquistar os elementos mais atraentes possíveis da espécie, pelo menos para mim, não é? Para mim e para qualquer pessoa que uma pessoa esteja a falar. E a filosofia budista entra aqui em que enquadramento, por exemplo?
Três grandes causas de sofrimento humano, segundo a filosofia budista, são a ignorância no sentido geral, o facto até de uma pessoa se ignorar a si mesma, não é? Falta de autoconsciência, falta de a pessoa está em estado de negação em relação a algum problema que precisa ser resolvido na vida, e o apego, por exemplo. Portanto, causa sofrimento da ignorância, causa sofrimento segundo a filosofia budista, apego, ignorância e desejo. Era o que estava aqui a faltar. Portanto, as pessoas às vezes estão sempre em estado de desejo e convém desconstruir. Eu estou a dar uma abordagem sintética e depois convém pesquisarem para saber mais acerca disso. E convém desconstruir os desejos porque muitas vezes a pessoa, ao realizar o desejo, primeiro, aquele desejo pode não ter nada, pode ser uma compensação. Eu desejo comprar aquele carro, dar nas vistas porque inconscientemente eu tenho uma frustração afetiva e sexual e quero dar nas vistas para conquistar o sexo oposto ou simplesmente o sexo desejado, seja o que for. Então eu desejo aquele carro. Mas inconscientemente eu não desejo só o carro. Eu desejo resolver uma frustração afetiva e sexual. Eu tenho um desejo sexual e a partir desse desejo sexual, na dança do acasalamento humano, eu tenho de criar, tenho de conquistar certas coisas para depois me tornar mais atraente possível para as outras pessoas. Na dança do acasalamento humano, não é? Então, às vezes os desejos não são só um desejo. Às vezes o desejo é uma compensação. É uma fuga. É uma compulsão. Estão a perceber? Ele não é um desejo per si. É um desejo que pressupõe outros desejos e convém desconstruir. Ir à radicalidade filosófica do problema. E aqui a filosofia budista é muito interessante a desconstruir o desejo, porque às vezes as pessoas estão sempre em estado de desejo, estão sempre ansiosas, estão sempre a desejar aquilo, a desejar outra coisa. A pessoa conquista aquela coisa, arruma para o lado, nunca mais usa aquela coisa, porque aquilo não resolveu o vazio interior. Porque o vazio interior também pode gerar muitos desejos. Para além do desejo afetivo e sexual, não é? Tem a ver com a nossa formação do ego também, com a sobrevivência e reprodução da espécie. As pessoas têm todo tipo de desejos que convém desconstruir, porque às vezes eles realizados, primeiro podem partir de ilusões também, e eles realizados não trazem necessariamente felicidade. E o Tantra Yoga tem que enquadramento. Para o Tantra Yoga, por exemplo, o centro de prazer e de felicidade está dentro de cada pessoa. Isto não é só para o Tantra Yoga, para a filosofia budista, por exemplo, entre outras. E ao fazer essa desconstrução da nossa sexualidade, da nossa projeção inconsciente da felicidade nas outras pessoas, nas parceiras, nos parceiros, seja o que for, ao fazer a desconstrução disso e ajudar a resolver esse problema para as pessoas deixarem de ter tipo de relacionamentos doentios, tanto tornando-se pessoas tóxicas como tornando-se permeáveis para se relacionar com pessoas tóxicas, não é? Porque às vezes as pessoas veem uma pessoa muito atraente e às vezes ela tem todos os indícios e todos os indicadores, seja o que for, de que é uma pessoa tóxica, mas a pessoa, aquela paixão doentia, aquela projeção inconsciente da felicidade na outra pessoa, aqueles desejos sexuais, eles dominam a pessoa e pronto, a pessoa envolve-se num relacionamento tóxico, mesmo a pessoa ter todos os indicadores que é uma pessoa tóxica. A pessoa não se apercebe disso. A pessoa está movida pelo desejo. A pessoa não tem autoconsciência, não tem uma atitude racional perante o desejo. E neste enquadramento em que o desejo muitas vezes ele causa as ansiedades que a pessoa projeta-se no futuro até realizar aquele desejo está ansiosa e depois vem a depressão quando uma pessoa perde a esperança de realizar o desejo, claro que o problema pode ser muito mais complexo. Em todas estas abordagens a filosofia epicurista, a filosofia do Tantra Yoga e a filosofia budista tem uma abordagem muito interessante em relação aos eixos que eu dou a sugestão para vocês estudarem e pesquisarem. São temas que eu trato nesta obra, Reflexões Filosóficas sobre a Felicidade, todos os volumes, e nesta obra, Filosofia do Prazer de Viver, Tantra, Aristóteles e Epicurismo, o que têm em comum. Eu estou em diversas plataformas, estou no YouTube, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook, no Spotify, Amazon Music, TikTok também. Sugiro que subscrevam o canal, comentem, partilhem, ponham like, porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal. Eu dou cursos online, cada aula eu dou a cada pessoa, eu deixo na descrição do vídeo no YouTube. Também dou consultas de aconselhamento ético-filosófico, eu deixo na descrição do vídeo no YouTube. Basta pesquisar, o meu nome aparece lá. E se quiserem contribuir mesmo para a sustentabilidade e crescimento do canal, nomeadamente no YouTube, podem fazer doações para o IBAN, para o MBWay, que eu deixo na descrição do vídeo no YouTube também, porque eu não tenho Patreon.com neste momento. E fica aqui a sugestão deste ativismo filosófico, que as pessoas a maior parte das vezes não aprendem isto nos sistemas em si, não é? Vivem todo tipo de desejos e não sabem como se relacionar com isso, porque não há uma desconstrução nos sistemas em si, não há uma desconstrução pedagógica, nem pelos pais, nem pelos sistemas de ensino por onde passaram, e essa ignorância infelicitária traz todo tipo de consequências infelicitárias, não é? Uma ignorância que não resolvida traz infelicidade. Portanto, fica aqui este ativismo filosófico. Ajudem a divulgar, ajudem a chegar a mais pessoas, porque é importante para dar sustentabilidade e crescimento ao canal, não só. Sejam felizes e cumprimentos filosóficos.